o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui juntos para mais uma noite de estudos. E o nosso tema da noite de hoje será a felicidade que a prece proporciona. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens de 10 a 12. Mas vamos fazer primeiro, né, a nossa leitura de uma página de preparação e a nossa prece inicial para iniciarmos os nossos comentários. Então, aqui no livro, ó, Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, e a página que nós escolhemos para hoje é a página 152, que diz assim: Nada é melhor do que você. Não se sinta um ser reles, sem importância, sem bondade e que é apenas carne e osso. Isso não é verdade. Nada no mundo é mais importante do que você. Você traz em si o próprio universo, incrustado na mente. É Deus em você, amando. Por isso, o mundo é seu. Sinta-se valioso. Preencha-se de ideias elevadas e otimistas. Evite o orgulho. Reconhece-se, melhor dizendo, reconhecer-se valioso é medida de liberdade e paz interior. Então, assim, depois dessa página bastante interessante, né, que nos estimula a avançarmos ao bem, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Jesus, estamos reunidos e sintonizados neste momento para mais uma oportunidade de reflexões. Que a tua paz e que o teu amor nos envolvam e nos proporcione o entendimento e as reflexões necessárias para que o estudo da noite de hoje não fique apenas nas palavras ou nas letras, mas faça a diferença na nossa vivência diária. Que assim seja. Bom, então, como eu disse, o nosso tema da noite de hoje é a felicidade que a prece proporciona. É uma fala de Santo Agostinho, e eu vou ler apenas alguns trechos para a gente dar início aos nossos comentários. Então, num dos trechos da fala de Santo Agostinho, ele começa dizendo assim: se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece,
e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que a brisa matinal, do que as brisas matinais, quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Porque, porque delícias caminhareis. Então, inicialmente, né, nós observamos que Santo Agostinho usa uma linguagem bastante poética para nos descrever com precisão os benefícios que experimenta aquele que ora. A prece é uma ferramenta importantíssima para todos aqueles que creem em Deus. Através da oração, nos conectamos a Deus e a todos os seus representantes que atuam em favor da humanidade. Ao realizarmos uma prece com sinceridade e fé, elevamos o nosso patamar vibratório a fim de melhor nos comunicar com a divindade. Durante essa conexão, recebemos as mais elevadas bênçãos em nosso ser, sendo mais intensas conforme maiores forem a nossa fé e o nosso merecimento. Estar em prece é estar em conexão direta com o Pai. É, por um instante, ter um vislumbre de toda a felicidade que os espíritos que já atingiram a perfeição experimentam em tempo integral. Mas não sejamos mesquinhos. Que as nossas orações não sejam somente feitas de pedidos para nós. Oremos também em prol do nosso próximo, de todos os necessitados e encarnados e desencarnados, que necessitam também como nós. Mais importante ainda que lembrar de pedir é lembrar de agradecer. Agradecer por todas as bênçãos que recebemos, por todas as oportunidades que se abrem em nossas vidas, por termos mais uma chance de estar na Terra em aprendizado e assim por diante. E para a prece, meus irmãos, não há hora e nem local, não há qualquer tipo de cerimônia, seja na hora de dormir, ao acordar, no ônibus, indo para o trabalho, na fila do banco, esperando, claro, a nossa vez, né? A qualquer momento podemos elevar nosso pensamento a Deus e orar em silêncio. Nós não precisamos gritar, fazer manifestações. Em silêncio, mentalmente, podemos orar. Porque essa ferramenta, né, que Deus nos deu, Ele nos disponibiliza para auxiliar a nossa jornada rumo à evolução. Ela nos conduz, mais uma vez, a Deus. Porque, ao proferir uma oração, entramos nos planos mais elevados da espiritualidade, tomando um banho de vibrações purificadas que fortalecem a nós próprios, a nossa vontade de viver de acordo com as leis de Deus, claro. Somente quem ora com fervor, é claro, isto é, com intensidade, com sentimento, com grande fé, pode sentir no mesmo instante os seus efeitos, envolvendo-nos, penetrando-nos, né, o ser, acalmando, reanimando, estimulando a nossa vontade
de fazer o bem, de viver no bem e para o bem. Quando nós estamos nessa condição e oramos com fervor, as nossas orações alcançam o Criador. Mas como quando oramos apenas da boca para fora, as nossas orações ficam apenas ao nosso redor. Os nossos desejos, os nossos pedidos não saem do nosso redor. Isso não sou eu quem afirmo. Está no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, se você ora apenas da boca para fora, valor nenhum aquilo terá para você, e nem para o objetivo que você quer alcançar. Mas quando você ora com fervor, as ondas que surgem, as ondas que saem de nós, são as ondas curtas. Quem conhece um pouquinho, né, de radiofonia vai entender que as ondas curtas elas vão mais longe, enquanto que as ondas médias e ondas mais longas elas têm um espectro muito menor que elas atingem. Jesus, né, que era o espírito que é o espírito mais puro que veio à Terra, orava também. E ele conclamou-nos a seguir o seu exemplo, orando sempre, a fim de poder carregar cada um a sua cruz, sentindo-se como ele, que ao invés de lamentar, ele sentia aquelas doces emoções que lhe passavam na alma, embora estivesse sendo açoitado e carregando uma cruz infame, né? Mas nós devemos lembrar sempre de que só a prece não basta para a evolução moral. A evolução moral nossa, do espírito. É preciso que as bênçãos recebidas nesse contato com a espiritualidade maior, elas sejam canalizadas para o esforço do desenvolvimento espiritual, na vivência das leis divinas, no dia a dia. Assim nós estaremos aperfeiçoando-nos da maneira que nós pudermos, mas isso tem que ser feito continuamente, a fim de progredirmos em direção à perfeição, que seja possível, a perfeição plena. Orar sempre com fervor, mas, igualmente, esforçarmos sempre na melhoria dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Isso não acontece de uma hora para outra. Ninguém, porque está orando com fervor, vai se transformar em santo ou anjo. Mas é um exercício contínuo que precisa ser feito por cada um de nós. E cabe a nós, e não ao próximo, à vontade do próximo, ou ao estímulo de terceiros, que isso aconteça. Então, não nos esqueçamos, meus irmãos, que possamos utilizar a prece para o nosso benefício e para benefício do próximo. Muita paz a todos, um grande abraço, grato pela oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos então à nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, agradecemos a oportunidade que tivemos aqui nesses breves instantes, mas que pudemos, Senhor, mais uma vez, ter a oportunidade de refletir no valor que a prece tem, nesse mecanismo que aos poucos buscamos compreender, nesse mecanismo que nos coloca junto a Ti. Ampara-nos, Senhor. Os dias são difíceis, mas temos a certeza que, com a Tua ajuda,
venceremos. Que a tua paz nos envolva a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um abraço a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!